depois pega... Você deu print em algumas fotos? Ou não? Dei no último. Tá, beleza. Pode falar o nome da pessoa? Não, ainda não. Tá. Mas deixa depois o aplicativo aberto. Tá aberto aqui. Beleza. Vamos começar então? Vamos. Estamos começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cibele Lopes. E hoje, Cibele, a gente vai falar do Tinder. Eita. Muita coisa, né? Muito assunto pra contar, muita história. E, na verdade, me deu essa vontade porque esses dias você falou que reinstalou ele de novo, né? Foi verdade, já instalei de novo. Instala, desinstala, instala, desinstala. E aí eu fiquei curiosa, eu falei assim, não, a gente podia fazer, assim, falar das nossas experiências, você, principalmente agora que tá de novo, contar como é que tá sendo, e, sei lá, a gente fazer uma busca só pra avaliar, assim, tipo, juntas, algumas fotos, pelo menos. Tá, eu lembro que uma vez eu fiquei com ele instalado 10 minutos, e eu nunca esqueço. Por quê? Não sei, eu entro ali, eu falo, gente, isso aqui não é pra mim. Eu já conversei com um amigo meu, ele já mexeu, já editou as configurações. E eu falo, gente, isso aqui não é pra mim. Mas assim, meu recorde, eu acho que foram 10 minutos. 10 minutos? Foi. Tem dia que eu passo 24 horas, aí depois eu saio, desinstalo. E aí da última vez eu desinstalei e encerrei a minha conta. Aí eu fui lá e tive que fazer tudo de novo. Entendi. Eu acho que se não me engano, eu instalei o Tinder uma vez, assim que começou, e aí eu fiquei sem depois de um tempo, porque eu tava me envolvendo com uma pessoa e tal, e depois eu voltei de novo. Então eu acho que eu só instalei ele 2 vezes. Sério? Só que quando eu instalei, amiga, eu não lembro a primeira vez que você instalou. Eu sei que o Tinder, ele foi inaugurado, se não me engano, em 2012. Você e sua memória, se a minha né? memória não falha, eu acho que foi em 2012. Tenho certeza que na época que lançou eu já fui atrás, porque eu sempre fui desse mundo virtual, sempre gostei, né? E aí eu lembro que foi muito legal, assim, porque era muita gente bonita, era o início de tudo, né? E hoje eu ouço algumas pessoas que frequentam, entre aspas, o Tinder, dizer que caiu muito a qualidade, assim, não sei agora, mas eu digo de hoje, assim, de 1 ano pra cá. Né? Recentemente eu não... Por isso que eu resolvi também falar do Tinder, porque eu quero saber de você, como que tá agora, assim. Então, eu tive uma ótima professora, né? Eu nem vou contar quem foi, não é não? Não é não? Né, professora? Fala, aluna. Mas é verdade. Não, eu lembro que quando eu fiquei solteira, aí eu falei, vou instalar esse negócio e ver como é que é. E aí, a gente tava morando perto, né? E me ajudou bastante. E eu acho que o primeiro match a gente nunca esquece. A emoção que dá daquilo ali. Aí você, tá tudo normal, você se acostuma. Aí eu, então tá bom. Aí pra você, eu desinstalei o Tinder. Você falou, tá tudo normal. Eu falei, tá. Aí eu instalei de novo. Tá tudo certo, você vai instalar e desinstalar ele várias vezes. Aí eu, tá bom. Eu falo, gente, esse lugar não é pra mim. Eu falo, não, mas eu tenho que insistir, porque se eu for conhecer alguém, eu não sou de sair. Eu não sou de ficar com as pessoas na rua. Eu falo, gente, eu vou conhecer quem? O cara da pizza? Poderia, a não ser que seja muito gato. Não, mas eu entendi. E aí nem pizza eu peço. Então eu falo, gente, onde é que eu vou conhecer alguém? Aí eu botei uma vez, e aí meu amigo falou, me dá seu celular aí que eu vou editar. Aí eu emprestei pra ele. Mas editar pra quê que ele ia editar? Tipo assim, olha, bota só... Ele... tem muita experiência com o Tinder. Aí ele falou assim, bota uma distância de 10 quilômetros só de você. Entendi. Ele falou, essa foto não, essa foto não, essa foto sim. Entendi. E aí o que eu escrevi. E aí uma coisa que os homens falam é tipo assim, o que mais tem de mulher eu quero relacionamento sério, se você não quer isso, clique em X, se você não quer isso, clique em X. Né? Passa adiante. Tem a questão do português também, essa parte eu que vejo, né? Alguns homens falando, tipo, se você sabe diferenciar o mas do mais,
Você já está apta, pode dar um like. Tem isso. Nossa, que interessante isso. Eu não lembro, eu não consigo lembrar o que eu escrevi quando eu entrei no Tinder, assim. Eu lembro que no comecinho, em 2012, não tinha a função que da última vez que eu instalei tinha, que era de poder ver as fotos do Instagram. Não tinha essa conexão com o Instagram. Então, a gente selecionava algumas fotos. Se não me engano também, eram 6 fotos, a principal e mais 5. E aí tinha essa descrição. Eu não lembro o que eu escrevi, mas uma das coisas, né, que me chamava mais atenção era erro de português. Nossa. Eu tinha pavor quando eu achava algum carinha que tinha ali nos dizeres um erro de português bem grosseiro, sabe? Aí isso sempre me deu motivo pra virar pra esquerda. Eu acho que é isso, não era? Esquerda é que você não quer e direita é que você quer, né? É isso, eu lembrei agora que você falou de mais e mais, porque eu escutei esses dias o Leandro Neco do Podcast, e ele falou que é o erro que ele mais abomina, assim. E realmente é um erro que me chama muita atenção. Não, teve uma vez que eu tava conversando com uma pessoa, ele falou assim, nossa, você sabe escrever. Eu falei, gente, Oxe! Você escreve com gente, você conversa com gente que você não sabe escrever, pois no caso dele? Não sei. Foi, eu falei, gente, o quê? Só porque eu sei escrever, eu sei diferenciar o mais do mais, que estranho. Foi muito esquisito. Mas teve uma vez que um cara, ele fez a descrição dele, parecia um currículo. Parecia que ele tava procurando emprego. Nossa. Aí eu fui lá e dei um like, aí deu match. Mas eu queria muito, aí eu falei, gente, quero que dê match só pra eu poder conversar com esse cara. A única coisa que eu perguntei foi assim, isso é um currículo? Dá vontade só de dar um toque, né? Tipo assim, e aí, querido? Isso aqui é uma ficha pra emprego? Tipo assim, aplicativo pra emprego? Foi. Nossa, eu não perdi essa oportunidade. Aí ele, Aí eu falei, nada, esquece. Amiga, agora que você falou que deu like, já chegou alguma vez de você colocar pra direita, de tipo de... Eu não sei como é que se diria isso, mas de tipo... tentar match com alguém sem querer, de tipo deslizar pra direita sem querer e de repente dar match, porque aquele carinha já tinha te escolhido. Já. E puta que pariu, aí você já vai lá e bloqueia na hora, ou assim, eu vou conversar um pouquinho. Não tem essa opção. Não tem, né? Não. Entendi. Que às vezes eu ficava com dó. Não. A pessoa falava olá, e eu olá, e bloqueava. Era só pra dar um oi. Não, eu não. Tadinho, eu ficava com dó. Mas eu errei algumas vezes, não era sempre. Mas era mais legal quando era com a amiga, assim. Tipo, vamos fazer o teste. A gente já fez isso. Eu lembro de uma vez a gente conversar sobre o Tinder. A gente, qual amigo que não pega o Tinder do outro ou e não fica olhando, né? E... Tipo, não, deixa eu fazer agora, vamos ver o que dá. Tipo isso, assim. Enfim, eu já tive alguns que foram de erros, assim, mas tive outros também que eu jurava que podia dar certo e na hora que começou a bater papo eu vi que não dava em nada e enfim, fui lá e bloqueei também. Não deixei a pessoa ter esse contato. Por isso que no começo era bom quando não tinha o Instagram. Porque querendo ou não, o Instagram já te dá uma abertura pra pessoa te achar em outras redes, entendeu? Sim, mas é opcional. Sim, é opcional, mas antes não tinha nem essa opção. Entendi. Entendeu? Mas, eu lembro da gente lá brincando num aplicativo. Aquele dia que a gente tava no frango do pote e aí você tava, as duas estavam lá. Esse sim, esse não, esse sim. Aí você olhava pra uma e falava assim, nossa, esse cara ainda tá aí. Tinha, é verdade. É verdade. Isso já tem uns 3 anos, 2012, já tinha uns 3 anos que já a pessoa tava. Uns 3 anos, que a pessoa tava lá no Tinder. Nossa, mesmo. Nossa, que derrota. Aí gente. E aí hoje, quando eu entro, se eu precisar entrar, eu olho assim, nossa, você de novo aqui, né? Parece, não sei se as pessoas têm vício, porque meu amigo fala, Sibeli, isso aqui é lugar pra sexo. Eu falei, não é. Nossa, não é mesmo. E aí eu queria provar por A, isso, não né? por A mais B. Eu falo, não, tem gente legal. Aí ele falou, sai do aplicativo. Eu falei, não vou sair, eu vou te provar o contrário. Que vai dar certo. Que vai dar certo. Mas assim, eu conheci pessoas legais. Sim. Nesse período. Alguns viraram até cliente. A gente se conheceu, às vezes nem rolou de ficar com a pessoa, mas questão do meu trabalho, né? Que é a questão da massagem. Aí sempre tem aquela piadinha. Eu tô com uma dor nas costas. Que preguiça. Aí eu falo, olha, eu não tô procurando cliente.
Ai, lembrei de um negócio. Diga. Eu acho que eu te contei uma vez. Conta. Eu nem tava mais no aplicativo, uma época. Aí um cara começou a mandar mensagem pra mim. Aí e normalmente meu público é masculino, né? Eu falo, oi, boa tarde, pois não, que posso te ajudar? E ele, oi, como assim? Aí eu falei, quem é você? Aí ele falou, é o fulano do Tinder e tal. Aí eu falei, olha, eu não lembro de você. Mas isso não tem pouco tempo? Eu acho que tem. Não, eu acho deve que ter um ano, mais ou menos. Não, esse aí já é outro. Tá. Que tem de babaca. Aí eu falei assim, não, porque eu trabalho com massagem. Nossa, ele começou a ser um escroto comigo. Eu acho que, não sei se você vai lembrar. E aí ele falando assim, nossa, você tá usando aplicativo pra querer cliente, que não sei o quê. Eu lembro disso, lembro. Nossa, que eu fiquei ridículo, chocada. Eu falei, meu Deus, a pessoa parece que não tinha nada pra fazer. Não, e detalhe, né, Cibele? E se fosse pra poder arrumar? E se fosse daí, eu resolvi entrar no Tinder pra poder... Enfim, independente de você ser massoterapeuta, ser terapeuta também, né? Sei lá, você podia ser uma manicure, você podia ser uma cabeleireira, entendeu? E daí? E se você quiser, você entrar no Tinder, você faz o que você quiser, o cara tem que te... Por que ele tem que te podar disso? Ou tem que te cobrar algo... Sendo que você nem conhece ele. Quem é esse cara na fila do pão? Eu, hein? Eu nunca esqueço isso. Quem é esse na fila do pão? Quem é esse? Jesus amado, sai fora. E o último começou a conversar comigo, saiu do aplicativo e veio conversar comigo. Eu, oi, tudo bom? Tal, fui educada. Aí eu falei assim, mas eu não tô... Eu tava nessa época eu tava com instalado. Aí eu falei, mas eu não tô te vendo aqui. Ele, não, eu saí. Aí a gente começou a conversar no WhatsApp. Aí deu meia hora de conversa, a gente olha, se tivesse na frente um do outro, tinha caído na porrada. De tão estúpido que ele foi. Ele falou, você tem tempo? Eu falei assim, olha, depende, se eu me planejar, tenho tempo, sim. Aí ele falou assim, então se você tivesse tempo, você ficava com a sua filha? E aí começou a falar um monte de coisa, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá e bloqueei a pessoa. Gente, por que tem pessoas assim, né? Parece que quer atrito. É igual você falou, parece que tem gente que tá ali só pra provocar o outro, né? Só pra poder encher o saco do outro. Não sei, eu acho muito estranho. Eu nunca tive ninguém que me enchesse o saco, assim, nunca tive uma experiência ruim. Eu já tive gente que a conversa não foi boa e que automaticamente a gente foi abandonando, assim, um ao outro e não deu continuidade, entendeu? Mas eu conheci muita gente legal no Tinder, muita gente bacana. Mas sabe uma coisa que eu lembrei, que eu queria comentar com você, daquela última vez que a gente falou sobre Tinder, né? De falar sobre a comparação com o açougue. Que eu acho importante falar sobre isso, assim, que foi uma coisa que me marcou muito. De eu te perguntar se você achava que parecia um açougue e de já escutar isso de algumas amigas e não achar que parece. Eu não tenho essa opinião. Eu já escutei isso. Teve hora que isso me fez sair do aplicativo. Sim. Que eu me sentia assim. E recentemente um amigo meu se separou. E aí ele falou assim, nossa, eu te encontrei no Tinder e tal. Nossa, você põe sua foto lá de rosto. E ele falou assim, e eu não tive coragem de colocar nada meu. Ele falou assim, eu fiquei 10 minutos e saí do aplicativo. Oxe. Que ele me achou muito corajosa de me expor daquele jeito. Mas as pessoas estão ali... Pra isso. Eu não sei muito o que dizer, porque assim, justamente, eu entrava no Tinder justamente por uma questão de exposição. Mas você vai numa balada, você vai olhar... Primeira coisa, você vai olhar pra alguém que te chame a atenção. Sim. A foto é a mesma coisa. É que nem comida. Coisa. Você vai olhar um cardápio. Mas é isso. Você já tinha falado isso uma vez. Eu concordo plenamente. Porque eu lembro que me preocupou muito quando eu ouvi de uma amiga minha isso uma vez. E ela, porque eu acho um açougue. Aí eu fiquei lembrando, assim, das vezes que eu ia pra balada e que os caras eram extremamente estúpidos, assim. De passar por você e querer colocar a mão na sua bunda e te abraçar de um jeito estúpido, sabe? Assim, de querer chegar chegando. Tipo isso. É um açougue, só que ao vivo.
Então, tem os assim, bêbados, tem o agravante do álcool. que é nojento, não tem? Aquele cara que já chega, já quer ficar cheirando seu cangote, às vezes te puxa pra dançar. Quer pegar no seu Você cabelo. vai lá e dança e tal, que não sei o quê. Aí a pessoa não larga, ela quer dançar todas as músicas com você. Então, assim, eu sempre me senti muito invadida, embalada. Não eram em todas, óbvio. Uhum. Mas eu me senti muito mais invadida pessoalmente do que virtualmente. Então, eu nunca achei que o Tinder fosse comparado a um açougue, assim. Eu acho muito pesado, porque eu já sofri muito mais ao vivo, assim, junto com a pessoa, entendeu? E tive que chamar atenção, que empurrar, já tive que gritar e falar, peraí, sem abuso, querido. Eu não te chamei aqui, não te permiti isso, não te dei esse direito. Então, eu lembro que quando eu falei isso pra essa minha amiga, ela, assim, ficou pensativa em relação a isso, mas não tirou da ideia de que o Tinder era um açougue ainda, entendeu? Mas eu nunca achei. Então, pra mim, essa comparação é pesada, entendeu? Sendo que eu já sofri isso em alguma balada, em alguma festa que eu já fui, entendeu? Então, eu nunca achei. Eu tive muitas experiências legais, igual você também. Eu já tive gente abusadinho, né? Por conta da nossa profissão, de já querer direto a massagem. Mas a gente não fala. Eu lembro de você falar isso pra mim também. Que a gente tem essa vantagem. A gente não fala de início que somos massoterapeutas, né? Sim, eu aprendi isso com você. Você falou, não fala, porque vai vir piadinha, vai vir não sei o que. Tá bom, professora Nina. Sim, senhora. Não, e ainda tem a vantagem que você é terapeuta real, né? Eu me considero terapeuta. Eu não me desconsidero como uma terapeuta. Mas eu sempre falava que era só isso. Então deixava a pessoa pensar que eu era psicóloga, qualquer outra coisa. Mas não falava de cara que eu era massoterapeuta. Porque sempre eu fiz vários testes, né? E sempre vinha uma piada. Aí eu lembro, eu acho que eu já te contei essa história, de um carinha que eu conheci, que a gente ficou conversando um tempão, assim, era domingo. Aí a gente passou o domingo inteiro conversando. Aí quando deu assim, no final da nossa conversa, ele tinha já falado 3 vezes que tava com dor. Que tava com torcicolo. E aí eu não aguentei, né? Aí eu falei, tá tão gostosa a conversa, eu acho que não vai ter problema. Aí contei que eu era massoterapeuta. E aí eu peguei e ofereci uma sessão pra ele. Eu falei, você quer fazer uma sessão comigo? Eu te atendo, não te cobro nada, sem problema nenhum pra você conhecer. Dei 30 minutos de cortesia pra ele. Ele foi lá, fez a massagem, a gente se conheceu pessoalmente. Eu nunca mais vi ele na minha vida. E graças a ele, eu atendo até hoje 3 pacientes. Porque ele me trouxe essas 3 pessoas. Uau. Então isso foi assim... Isso pra mim não tem preço. Porque eu poderia estar ali, foi o que eu disse agora mesmo, do cara que te encheu o saco, né? Eu poderia estar ali pra procurar paciente, pra atender e tal. E não era o objetivo. Mas graças a ele, ele foi lá, conheceu o meu trabalho, gostou, viu o quão profissional eu sou e me indicou para 3 amigas dele. Era uma colega de serviço, que é até hoje colega dele, e 2 amigas dele. E eu atendo elas até hoje. Então, assim... E nunca mais vi ele. A gente nunca mais falou. Muito louco, né? E não ficou nem nada, não teve nada. Foi, tipo, extremamente profissional, amigável e tava tudo bem. A gente nunca sabe, né? De onde que surgem essas pessoas, esses presentes pra gente. Eu lembro uma vez que eu conheci um cara... Era segunda-feira. Eu acho que a gente trocou meia dúzia de mensagens. E eu tava muito doida. Eu tava louca pra tomar um chopp. Eu falo... E a gente conversando. Oi, tudo bem? Não sei o que. Tá. Eu falei, você tá de bobeira? Minha intuição lá. Tipo, chama ele pra tomar um chopp. Aí eu... Ele falou, tô. Aí eu... Vamos tomar um chopp? Ele... Vamos. Eu falei assim, olha, eu tô aqui em tal lugar. Ele falou, tá, eu te encontro. E aí eu marquei o barzinho e fui lá com ele e falou assim, nossa, foi o encontro mais rápido da minha vida. Eu falei, 2 doidos. E aí a gente sentou e a gente conversou um tempão. Eu falei, olha, tem que ir embora porque agora eu tenho um compromisso. Ele, não, então tá bom. Então assim, já aconteceu isso também. E a pessoa, vamos marcar de novo? Eu falei, tá, depois a gente marca e tal. Mas já aconteceu isso, tem esses loucos. Olha, a pior experiência que eu já tive, eu até mostrei as mensagens pra você, eu acho que tá guardada comigo até hoje aqui. Foi... Eu instalei... Dessa vez não foi nem o Tinder, foi outro aplicativo. A gente pode até falar disso, né? Dos outros aplicativos. Sim. Esse era pago. Oh, meu Deus, que arrependimento. O dinheiro mais mal gasto da minha vida. Qual que era, amiga?
Ah, eu Você tenho que lembra olhar o aqui. aplicativo? Não, nem quero lembrar. Não, Par Perfeito. Par Perfeito? É. Ah, é. Eu acho que era isso mesmo. Eu lembro de você me contar. Nossa, mas eu já mandei tanta reclamação pra lá. Nossa, eu fiquei indignada. E aí, eu tinha um compromisso. Uhum. E eu marquei com a pessoa. Falei, não, vamos marcar e tal. Ele morava muito perto de mim. Sim. Aí, e minha agenda me alertou que eu tinha um compromisso. Falei assim, olha, eu vou ter que desmarcar. Aí ele, nossa, você tá mentindo? Aí eu falei, não. Aí eu falei, não, mas é mais tarde também, não dá porque eu tenho um compromisso. Ele falou, e amanhã? Eu falei, amanhã eu também tenho, amanhã eu tenho um almoço. Aí ele falou assim, nossa, você é ocupada? Eu falei assim, sou. Dá pra tudo combinado. Se quiser marcar alguma coisa, a gente acha um horário conveniente pra mim e pra você. Mas foi Deus que me livrou desse louco. Desse embuste. Nossa senhora. Aí ele falou assim, olha, se você não tiver compromisso de noite, me avisa pra gente poder marcar alguma coisa. Eu, tá. Eu já achei a pessoa meio esquisita. Uhum. E aí a pessoa não usava o WhatsApp. Tinha todo um discurso que não usava o WhatsApp, blá, 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 blá. E aí... meu celular, você sabe, ele não vibra, ele não tem notificação nenhuma, nenhum barulho. E quem é que usa mensagem hoje? Minha avó. Minha avó morreu, agora que eu lembrei. Não, nem minha avó. É porque ninguém usa. Quem usa? É SMS? É SMS, né? É SMS. Aí deu domingo, deu segunda, deu terça. Aí que eu fui ver, prestar atenção. Falei, olha, tem mensagem, deixa eu ver o que é isso aqui. Nossa, ele desaforado, falando que eu não tinha dado satisfação, perguntou se eu queria mesmo, por que eu tava no aplicativo e blá, blá, blá. Nossa, ele foi muito estúpido. Isso só porque você não conseguiu encontrar com ele nos dias que ele queria. Isso é um padrão. E porque eu não falei que eu não ia eu ia ou não ia no compromisso. Que absurdo. 3 já fizeram isso comigo. Falei, gente do céu, que horror. É muito tá repreendido, Senhor. Mas, por exemplo, desses 3... Algum era do Tinder especificamente? Os 2 eram. E esse Era? último que foi desse Par Perfeito. Eu não conheço o Par Perfeito. Eu acho que eu tentei. Não vale a pena. Viu, gente? Eu tô fazendo propaganda aqui. Não vale. Sabe aquele negócio de falar que quando o negócio é ruim, você fala pra 10 pessoas? Uhum. Nossa, que eu fale pra mais. Porque ou se arrependimento matasse. Mas é muito sem noção, né? Porque eu lembro de você me contar essa história. O cara era tipo seu vizinho. Sim. E por que ele não tinha paciência? Né? Tipo, por que não podia marcar? Porque a pessoa, assim, é claro, às vezes o papo tá muito gostoso, eu entendo isso. Às vezes o papo tá muito bom, você quer encontrar a pessoa naquele momento. Mas tá, você pode marcar, não pode não. Você pode agendar um compromisso. E assim, a gente tá apta a esquecer os compromissos que a gente tem. E você tava provavelmente trabalhando com a cabeça a mil num monte de coisa, mas também conversando com ele. E de repente você lembrou que você tinha um compromisso e o cara vai achar ruim. Então assim, tem gente que é muito escrota. É muito tosco, assim. Nossa, ele é. Aí essas coisas, é melhor ficar livre, né? Tipo, não... Não, dê graças a Deus que deu tudo errado. Não dá pra ter continuidade, assim, né? Eu lembro de poucos, assim, de me decepcionar com poucos. Eu lembro de um também que eu passei o dia inteiro conversando com ele. Que delícia de conversa, amiga, mas foi muito gostoso. Eu acho que a gente começou a conversar chutando um horário assim, 2h e ficamos até não, era mais cedo, a gente começou antes do almoço. E aí eu lembro que ele pausou pra almoçar, eu pausei pra almoçar, a gente continuou. Quando deu umas 6 e pouco, acho que coçou, né, os dois assim, e a gente falou, vamos tomar um café? Aí ele falou, vamos, eu te busco e aí a gente vai pra algum lugar, pra uma cafeteria e tal, e conversa. Amiga, ele me buscou. A gente foi pra essa cafeteria, a gente não trocou meia dúzia também de palavras assim, porque foi muito estranho. Ele tinha me dito que ele era muito tímido e eu achei muito ruim, porque assim, é claro, no primeiro encontro eu também fico muito tímida, ficava, né, muito tímida, mas assim, a conversa tava fluindo tanto que eu pensei, nossa, vai super render quando a gente se encontrar. Não deu em nada e foi muito ruim. Aí a gente conversou, tipo, um pouquinho, terminamos de tomar um café, eu falei pra ele, você me deixa em casa? Ele, porque eu tenho compromisso mais tarde. Aí ele falou que tinha compromisso, me deixou em casa, a gente nunca mais falou. E o nosso encontro, detalhe, a gente nem tinha passado pelo WhatsApp.
Então, assim, porque eu lembro disso, eu lembro que eu fazia muito isso. Eu ficava com a pessoa conversando como é que fala? No bate-papo, né, do Tinder, durante, assim, sei lá, pelo menos uns 2, 3 dias. Se valesse a pena, aí eu passava. Eu acho que era muito intuitivo também, porque com certeza deve ter tido cara que eu conversei bastante e depois já fui direto pro WhatsApp. Mas o meu critério era esse. Ou era intuitivo, ou eu esperava uns dias. O cara assim. do shopping foi intuitivo. Tipo, Não chama ele. Eu falei, eu vou chamar. Mas não é legal? Foi Quando divertido, acontece isso, é legal. Bacana. Às vezes você nunca mais tem notícia da pessoa, você nunca mais vê a pessoa, mas é uma coisa que vale a pena. Eu sempre gostei. Eu sempre fui uma menina muito de mundo virtual, assim. Eu lembro que na época do... tem essa história. Agora que eu lembrei, tem aquela história do Mirk que eu te contei. Que eu conheci um cara lá em Patos, sei lá, em 98, eu acho, 99. Nossa, e aí a gente começou a conversar. Passamos pro e-mail ou pro MSN, ICQ, não lembro. Agora realmente eu não vou lembrar. E o cara me mandou as fotos dele e ele era muito bonito. Tá. Lembra disso? Lembro. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui encontrar com ele, eu tava com 3 amigas. A gente ficou num barzinho esperando ele. Ele já tava na porta há meia hora. 15 anos mais velho, cabelo branco. Eu acho que 15 quilos a mais. Ou não, eu acho que quase 30 quilos a mais. E tipo, cadê? Quem era aquele cara? Não existia, não era o mesmo cara que tava conversando comigo. E aí isso eu achei um absurdo. Eu lembro que na época eu era muito tímida, eu não falava assim as coisas que eu pensava, eu guardava muito pra mim e tal. E no dia eu não aguentei. Ele chegou até a mesa, se apresentou. Eu lembro que a gente olhava uma pra outra assim, eu e minhas amigas, e falava: quem é esse cara? Não é possível que é o cara que você... Porque eu mostrei a foto pra elas minto, pra uma delas que foi lá em casa, porque na época não tinha essas coisas de celular e tal. E aí eu lembro que eu me assustei muito. Aí ele me chamou lá fora, todo tímido, me pediu 1000 desculpas, e eu olhei pra ele e falei: você não precisava ter feito isso, porque isso me desanimou muito. Se ele tivesse tido a mesma conversa que ele teve comigo, me mostrando as fotos atuais, provavelmente eu teria marcado o encontro com ele. Só que o fato dele ter feito isso, dele ter mentido, me decepcionou demais. Aí essa foi minha primeira mega decepção, assim. Eu já tive uns casos desses. De virtual. Olhar, porque quando, pelo menos eu, né? Quando eu olho pra foto, sim, a primeira coisa que eu vou olhar... Desculpa. Vai ser o sorriso, vai ser o olhar... Nossa, homem de óculos escuro, não dá. Pois é, eu penso a mesma coisa. Pois o meu sorriso e olhar ali, chama mais alguma atenção. coisa ali te conecta com aquela pessoa da foto. Sim. Já aconteceu isso comigo. Aí passa pro WhatsApp, aí a pessoa mostra outra foto. Tem outra foto lá, eu falo: oi, quem é você? Principalmente essa coisa de... Pelo menos pra mim, de homem muito mais velho. Sim. Eu não gosto. Também não. E aí parece que é tipo Papa Anjo, ele põe uma foto de sim. mais jovem de outra pessoa sei lá qual que é a proposta da pessoa pra desenrolar ali a conversa e conhecer alguém. Eu não gosto disso. Eu falei: você já começou mentindo, então pra mim não serve, deixa, tchau. Não faz muito sentido, né, amiga? A mesma coisa podia acontecer com a gente. Deve ter mulher que faz isso. Aí, sei lá, só coloca... Igual uma vez você comentou, a pessoa que só coloca foto da academia. É tipo selfie academia. Sabe assim, tipo, a pessoa não vai te encontrar com roupa de academia, ou vai, né, também, sei lá. Mas enfim, sabe? Então é uma coisa assim que pra mim não é legal. Não, eu não gosto muito. Ele me ensinou muito o Tinder. Sabe? De olhar as pessoas. Esse negócio de cara... Como é que é? Tipo, cara crachá. Cara crachá. O Instagram, porque são passos. Sim. Você olha alguma... A nossa buzina da abertura. Você olha lá, alguma coisa te chama a atenção, você começa a conversar com aquela pessoa, aí você troca o WhatsApp, e aí você troca hoje o Instagram, né? No caso desse cara, ou era ele na academia, ou era a foto dele, ele era militar, de farda, assim, só o carão dele. Sim. Só tinha isso.
Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eu falei, gente, ele não tem família, ele não tem lazer, ele não tem nada. É porque, entre aspas, não diz nada sobre a pessoa, mas ao mesmo tempo diz. É um cara que só... Narciso. Tipo isso. É meio assim... Aí um cara desse não te conquista. Um cara desse tem que ter uma lábia muito boa pra conquistar alguma mulher, eu acho. Porque, assim... não me agrada. Isso tudo a gente vai selecionando, né? Assim... Pra mim, isso aí não vale a pena. Outras coisas... E são coisas que você não vê na balada. Na balada, você vê só a pessoa, né? Conversa um pouco ali com ela. Sim. Né? Hoje já tem essas outras coisas que você pode saber, se você souber olhar também. Claro. Claro que pode acontecer, por exemplo, de você estar na balada e de repente um cara se apresentar, você, sei lá, dançar com ele, conversar e se interessar e ele te passar o Instagram. De repente você entra no Instagram e tá lá. Farda e academia. Farda e academia. Ou não precisa ser farda. Eu dei o exemplo da farda que você acabou de falar, né? Mas pode ser tipo só isso. Ou só da academia. Cara, desculpa, um cara desse não me interessa. Ele não tem uma vida. Não. Ou o Instagram dele é só daquilo. A não ser que o Instagram dele seja profissional. Você entendeu? Mas nem assim. É esquisito. É bem estranho. É bem estranho. Mas eu posso dizer assim, que eu tive muitas experiências legais, eu fiz muitas amizades, eu já tive, eu tive um carinha, que eu adoro essa história, não sei se você vai lembrar disso, eu joguei o dedinho lá pra direita, né, pra tentar dar match, só por conta do sorriso dele na foto. Quando eu vi as outras fotos dele, porque tem a foto principal e as outras, fisicamente ele não era o tipo de cara que correspondia às minhas expectativas no Tinder. Só que eu gostei tanto do perfil dele, da descrição dele, que eu achei interessante. E eu, com a minha velha intuição, sensitividade, eu falei, cara, esse cara vai ser meu amigo. Eu tenho certeza que ele vai ser meu amigo. Isso foi, amiga, se não me engano, mas eu vou saber a data certinha. Isso foi em 2015. Aí eu peguei e falei, eu vou jogar o dedinho aí pra direita pra ver o que dá. Assim que eu joguei, deu match. Aí a gente começou a conversar. Na mesma hora, assim que deu match, ele puxou papo comigo. E ele era meu vizinho. Ele morava bem perto de mim também. E a gente começou a conversar e tal, e aquela conversa super bacana. E o tempo inteiro, eu olhando as fotos dele e falando, cara, você vai ser meu amigo. Tinha certeza. Tinha certeza que não ia dar em nada, que só ia ser amizade. Aí, dito e feito, aí a gente conversando, e ele, não, Nina, poxa, porque eu quero te encontrar agora, parecendo que eu tava ouvindo a voz dele, porque isso, por enquanto, era só no Tinder. No chat. Aí eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos passar pro WhatsApp. Aí ele começou a gravar áudio pra mim. Aí ele tá assim, não, Nina, porque eu não sei o quê, porque eu quero te encontrar, nosso papo tá bom e tal, e eu acho que vai ser massa. E ele, com certeza, tava afim. Mas eu falei, mas eu não quero, eu quero só te conhecer pra gente conversar e tal. Aí eu lembro que o primeiro fora que eu dei nele foi que ele virou e falou assim, não, para de enrolar, eu vou passar aí agora e vou te buscar. Eu virei e falei assim, não, faz o seguinte, me busca então lá na esquina. E... de verdade, amiga, isso devia ser mais ou menos umas 10h40 da noite. A gente ia no Franz Café. Aí eu falei assim, então tá, faz o seguinte, me espera lá, eu só vou lavar o sovaco e já tô indo. Você lembra disso? Lembro. Aí, cara, nisso ele só fez uma carinha de susto e não falou nada. Eu entrei dentro do carro e tal, a gente começou a conversar. Que broxante, né? Pra ele, total, tipo, que menina é essa que eu vou encontrar e vai lavar o sovaco? Mas eu não queria ficar com ele, gente. Aí, beleza, a gente foi pro Franz Café e conversamos. Nossa, a gente deu muita risada. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito divertido. Aí, no meio de muita risada, numa hora dessa, assim, eu olhei pra ele e falei assim, pelo amor de Deus, cala a boca que eu tô me urinando todinha. Ele olhou pra mim, você lava o sovaco, urina na minha frente. Cara, não dá pra ficar com você. Aí, graças a Deus. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu falei pra ele, não, mas a gente tem que ser amigo, não dá. Tipo assim, é isso que eu quero sua amizade. Amiga, foi ótimo. A gente conversou, deu risada, ele me deixou em casa. Sei lá, 2 semanas depois, ele fez um estrogonofe na casa dele. Eu fui almoçar. Ele foi desabafar comigo, eu desabafar com ele. Fiquei 3 horas jogando videogame com ele. E assim, hoje nós não somos amigos.
tipo, amigo mesmo. Mas a gente se gosta, a gente se vê, se cumprimenta. Ele tem uma namorada, hoje eu namoro. O meu namorado sabe dessa história. Inclusive, eu já apresentei ele pro meu namorado. Porque, assim, foi muito curioso pra mim. De, tipo, isso nunca tinha acontecido. Foi o único cara que eu olhei e falei, cara, vai ser meu amigo, acabou. Sim. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Eu também posso entrar no Tinder. Sim, pra fazer amizade. Pra decidir não namorar ninguém, Sim. né? E ter só um amigo. E essa história foi muito legal, assim. Então eu tenho histórias boas de Tinder, assim. Eu não tenho experiências tão ruins pra lembrar, entendeu? Eu tenho essas 3 que foram pesadas. Você contando essa história, eu lembrei que eu saí com um cara, ele tinha o rosto, assim, muito bonito. Aí, dei curtida, a gente começou a conversar e tal. Aí eu marquei um encontro com ele numa cafeteria lá na Asa Norte. Aí a gente foi, ele falou assim, olha, só tem um problema. Fala. Aí ele falou, ai meu Deus. Essa é a música do Elefantinho que meu namorado canta. Aí ele falou assim, eu sou cadeirante. Ah, mentira, achei que ele era gordo, enorme. Aí eu falei, não tem problema. Ah, não, aí massa, muito legal. Aí eu falei, tá. Ai, desculpa, sério, foi mal. Nossa, eu julguei, cara. Achei que ele era imenso. Era só o rosto. Não, o rosto era bonito. Ai. Aí tá. Aí, na hora que ele chegou no carro, com o carro dele, ele falou assim: eu achei que era um cadeirante, que ia dar conta de se locomover sozinho. Aí ele falou: eu vou precisar da sua ajuda. Cara, que massa, eu não sabia disso, não. Não, né? Você nunca me contou essa história, não. Só que a cadeira de roda dele era ela automática. Agora eu vou parar de rir. Pensa num negócio pesado. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, ai, por que eu não vou parar de rir, mano. Onde que eu amarrei meu jegue, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tinha força pra conseguir. Porque, tipo, conhecer o cadeirante não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora carregar. Teve uma vez que eu paquerava um cara que eu trabalhava lá no Brasil 21, lá no spa, tinha um cadeirante lá que andava de terno. Eu não sei se você chegou a ver ele no elevador. Não. Eu ficava babando naquele cara. Eu falei, nossa, vou conhecer um cadeirante. E aí, eu falei, gente, ainda bem que eu dou conta de carregar essa cadeira de roda. Muito, mas muito pesada. Nossa, a gente foi, conversou. Né? Eu não perguntei a história dele, o que tinha acontecido. E aí a gente foi embora, tive que depois voltar, tive que manobrar o carro dele, que o povo infelizmente não respeita. Não. Coloquei a cadeira de rodas no carro dele de novo, e aí a gente foi, cada um foi pra sua casa. E aí eu acho engraçado, tem gente que pede beijo, mas a gente pode falar isso depois. E aí, aí ele veio conversar comigo, eu falei assim, não rola. Não rola. É porque a gente sabe quando vai rolar, né, amiga? A gente sabe. A gente sabe o momento. E tem gente que força a barra. Teve uma vez que... Olha, Santa Tchuca, que virou uma estrelinha, que é a minha cachorra. Teve uma vez que eu marquei um encontro e o cara veio se aproximando de mim. Eu, Tchuca, vem cá, eu botei ela no colo. Eu falei... Ué, ela tava dentro do carro? Tava. Você andava eu muito andava com ela, né? E aí ela ficou lá comigo e tal. Você não vai soltar o seu cachorro? Eu falei, não... Tem gente que é sem noção, vê que não tem clima, não tem nada e pois é, fica na insistência. O beijo rola o clima. E aí tem gente, eu já percebi isso, já aconteceu isso em alguns encontros do Tinder, que foi uma situação meio constrangedora. Do tipo, tá ali, tá nítido que você não vai beijar a pessoa. E a pessoa tá meio que insistindo, calma, vamos devagar, você não precisa beijar no primeiro encontro também. Não, teve um encontro. Não tem regra, né? Não, mas por exemplo, eu fui conhecer uma pessoa... Assim, super fluiu, que nem você. A gente conversou um tempão e tal. A pessoa pensa como eu e tal. Eu falei assim, nossa, vai ser massa. Aí eu fui conhecer a pessoa. Aí ele foi me dar um abraço. Aquela coisa assim, mais sem graça do mundo. Aquele abraço mole, igual aperto de mão mole. Nossa, desse jeito. Naquele instante eu falei assim... não tem como. Você queimou seu filme aqui e já era. Se tinha alguma chance, acabou aqui nesse momento. Eu não sei se é porque mulher é mais sensível pra essas coisas, o homem tá muito focado. Eu acho que é, sabia?
de verdade. Claro, pode ter homens também que tem essa sensibilidade também. Mas eu acho que pro homem é muito assim. Deu match, é beijo. E na maioria das vezes é beijo e sexo. Entendeu? E pra mulher, não. Né? Eu acho bem curioso isso, porque é muito particular, né? Tem muita mulher também, tem conhecidas minhas que também iam pro Tinder assim, pra poder ficar beijando a boca, transar, porque ali era o jeito mais fácil pra elas, entendeu? Eu conheci um cara que cliente meu, eu só acredito que foi ele que falou, que ele transava, não sei, 5 vezes por semana, de segunda a sexta, com mulheres diferentes toda semana. E ele usava aplicativo. É esquisito. Mas deve ter, né, amiga? Tem de tudo. Não dá pra saber. É muita gente nesse mundo, né? Tem muita gente. Então eu acho que tem de tudo. Tem o que vai só pra transar, tem o que quer conhecer várias, tem o que não se incomoda de ser só amizade, o que não se incomoda de não beijar no primeiro dia. É muita coisa, é muita experiência, assim. Por isso que eu acho que também oscila muito do que você quer, assim, de ter período que você quer estar no Tinder e ter período que você não quer. Não, eu vejo que eu perco muito tempo ali. Eu falo, gente, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Porque no começo, nossa, eu olhava a hora, já era 1, 2 horas da manhã. Eu falo, meu Deus, eu preciso dormir. Pois é, amiga, mas aí é onde eu acho que é muito individual, igual eu tô falando assim, e é muito mesmo, porque você tá perdendo tempo por quê? Se você tá num momento que você quer entrar no Tinder e quer conversar, o momento é aquele, não importa. Aí se você começa a achar isso, é porque já tá no seu momento de encerrar, de desinstalar o aplicativo. Assim, e aí você vai ver um filme sozinha, ou você vai chamar suas amigas pra sair. Hoje eu tô optando muito mais fazer isso. Mas não é, tipo... Tanto é que ele tá instalado aqui e eu nem tô entrando. Vamos olhar? Vamos. Vamos só dar uma olhadinha, por favor. Vamos olhar. Só pra matar a curiosidade. Ó. Tá, vamos olhar então o aplicativo, então. Vamos no primeiro. Ó, a gente falou do óculos, né? Esse aqui faz coleção. Deus que... Nossa, acho ridículo. Próximo. Eu não gosto. Passa pro próximo. Ó, esse, peraí. Foto de perfil. Vamos com calma. Tá. Foto de perfil. Tá de costas. Ou seja, já não dá pra analisar. Outra é só as pernas. Esse aqui deve ser casado. Não dá pra ver nada, não tá mostrando nada. Só tem essas duas? Só. Não, então já tira, porque já não faz sentido pra mim. Oh, esse outro. Esse é bonitinho. Vamos falar. Esse aí Ai, tem um bicho. Chará do meu namorado. Sorriso bonito. Ok, a foto de perfil dele é ok. Achei bonita a foto. Oh, tem um e Instagram. ele aí tem um Instagram também? Tem. Achei. Bonitinho. Mas tem que tirar foto assim, com estetoscópio, pra falar assim, eu sou médico. Pois aí por isso que eu falo, é muito individual do que você quer aparecer ou não, né? Mas é um cara que parece gente boa. Ai! Esse bigodinho! Bigodinho! Não, então vai, passa pro próximo. Ai, não. Não, terrível. Peraí, amiga. Só um segundo. Esse perfil Vamos falar. Eu achei que você ia falar assim, eu conheço ele. Não, para as pessoas tentarem imaginar. Eu já ia falar, tem 6 anos. É um cara que tá totalmente, assim, refletindo a vida com uma garrafa de cerveja e um copo com mais espuma que líquido. Não, é verdade. Não achei interessante. Não, e parece que é uma bebida, tipo assim, olha, é bebida importada. Falar importado, o povo adora foto internacional, né? Não, é o que o povo mais tem. De viagem. Mas essa aqui se ele tivesse colocado essa aqui como primeira foto, que é só o perfil dele, um sorrisinho de meia boca, assim, tá beleza. Ele gosta de um chopp e ele sorri muito engraçadinho. Não, passa pra próxima foto. Não, tem mais foto? Acabou. Não, então graças a Deus. Tira. A taça do chopp é maior do que Nossa, ele. é muito maior. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, esse aí... esse aqui é fake, essa idade aqui. Não é possível. Tá, beleza. Ou ele tá acabado. Nossa, então vamos só falar para as pessoas entenderem. Ó, esse aí tem 28 anos, barbudinho, olhar sexy de lado. Eu também não me agradou. Não me agradou, não. Se ele tivesse foto só assim, ó.
era melhor do que de perfil, foto de frente. Sim. Não. Mas também não, né, amiga? Não, tô parecendo que o Tinder é meu, não me agradou. Mas vamos falar o que nós duas achamos. Outro que tá de jaleco com o nome que tá querendo dizer que é médico. Fisioterapeuta. Ah, tá. Cara, aí tá simpático, não, tá simpático, amiga. Tadinho, fiquei com dó. O cara tá torto. E ele é fisioterapeuta. Ele precisa de RPG. Ai, meu Deus do céu. Não, passa pro próximo. Gente, olha, esse aqui, só para as pessoas entenderem, são duas fumaças de coração. Não tem nada a ver. É H Costa, que a pessoa chama. Eu vou até falar, porque né, não é possível que alguém chame H Costa. Aqui, ó. Procuro mulher... tem isso também. Procuro mulher para amante fixa ou encontro casuais. Ajudo financeiramente. Só tem 2 cifrões, então ele não ajuda muito. Então ele não ajuda muito. Se ele tivesse no iFood, a gente pedia, que é barato. Nossa, que coisa horrorosa. Gente, como é que a pessoa faz uma descrição dessa? Mas enfim, tem de tudo, né? Vai ter mulher que quer. Esse aqui é só o carão. Esse aí é só o carão e tem descrição? Nada. Então passa pro próximo. Porque eu achei o negócio da descrição interessante. Então esse aí tirou uma foto no escuro, apagou a luz e tirou a foto. Então eu não quero nem ver a próxima foto dele, porque deve ser terrível. Nossa, tem descrição? Não, nem tinha. Esse aqui é bonitinho. Opa. E aí você olha umas fotos bonitas, aí parece que a pessoa vai lá e coloca uma foto da pessoa muito feia. Aí eu falo, nossa, graças a Deus, obrigado. Mas olha pra você ver, até agora nós não demos nenhuma deslizadinha pra direita. Nossa Senhora. Não, amiga. Vamos passar pra um próximo. Gente, a gente não vai dar conta, não. Esse episódio vai ser... O povo vai tampar o ouvido de tanto que a gente tá rindo. Caraca, mano. Eu não consigo descrever. Sibeli, você consegue? Não. Eu não consigo descrever. Um cara que... Ai, apertei sem querer. Você deu match? Não, dei não. Caraca, mano, chega, por favor. Não, é sério. Já tá esse bom. Aí é o cara de mal, ó. Cara de mal. Nossa, olha só, falou, parecendo o lutador que vai pra luta. Não, no o MMA. lutador que vai pra roça. O lutador que vai pro balé. Ai, eu não resisti a piadoca. Não. Sai do Tinder. Sai, porque a gente vai só falar o restante aqui do que a gente pensa, porque, ó... Aí, tá vendo? Umas coisas dessa. Tô suando. E você já teve isso? Eu acho que a gente já fez. O dia que a gente fez isso a primeira vez, a gente deu muita risada. Porque eu e umas amigas minhas, a gente direto... Eu acho que eu já fiz isso com você também. Eu sou doida de mandar print, amiga. Sim. Não, mas hoje tem a opção... Cadê aquele print? Cadê o print daquele? Não, mas hoje tem a opção de você... Sei lá como é que faz aqui. Eu não sei. De quê? Você compartilha. Eu não sei. Com os amigos? Se você tiver, eu indico essa pessoa pra você. Não sabia disso. Eu acho que tem. Não, mas você sabe por quê? A gente riu tanto aqui agora e foi tão bom, porque eu lembro tanto de eu e uma amiga minha, a gente fazer isso, a gente mandava os prints, Sibeli. Cara, mas a gente chorava de rir das descrições e das fotos. Mas assim, gente, que você falava, cara, não é possível que essa pessoa tá aqui. Eu tenho certeza que era só pra fazer a gente rir. Porque não fazia sentido. Claro, tem gosto pra tudo. Que bonitinho! Não, tem muita gente interessante, né? Não tem como a gente dizer que não tem. Você já chegou a namorar com alguém ou ter um relacionamento mais sério com alguém do Tinder, Sibeli? É difícil eu falar isso por conta do... A gente vai entrar em outro assunto que é a coisa do preconceito. Então nós vamos... Não, depois a gente vai, então... De verdade, vamos fazer uma edição sobre isso. Eu dei um print na tela. Eu até falei pra você. Tem um processo seletivo. Eu até brinquei com uma pessoa de uma vez. O cara tá falando assim... Novinhas não resolvidas, X. Trabalha 24 horas ou não pode responder uma mensagem, X. Puritana atrás do príncipe, X. Médica, X. Só quer papo no chat, X. Parte do plano piloto que se acha, X. Quer ajuda financeira? Faça o favor, vá trabalhar ou inclua no seu perfil garota de programa, X. Eu achei muito... Isso é a descrição dele? Isso é a descrição dele. Que horror.
Eu também achei horrível isso. Enfim, começa a conversar com a pessoa e defina o que você quer. É porque é muito feio, né? Mas enfim, voltando ao que eu te perguntei, você já chegou a ter algum tipo de relacionamento no Tinder? Não. Nunca teve? Não. Mas, por exemplo, o que você tá tendo agora de conversar com o Fernando, você não acha que é? Você conheceu ele no Tinder. Por exemplo, você nunca teve, pelo menos que eu lembre de você me contar, você nunca teve algo que se estendesse tanto, né? Não. Como o do Fernando. Não. Porque o do Fernando vocês têm uma proximidade muito grande, uma afinidade muito grande. E é engraçado, porque ele eu conheci no aeroporto. Então, conta essa história, que essa história é interessante, de quando você viajou e o tanto que foi interessante o Tinder internacional. Eu sei que a gente tá fazendo vários links, mas a gente tenta fechar esses assuntos num só depois. Sim. Então, quando eu fui viajar pra fora, eu fui pra Europa, falei, vou instalar o Tinder. Uhum. E vou conversar com as pessoas. Sim. E aí instalei. Quando eu cheguei na Espanha, falei, meu Deus, entrei no paraíso. Só homem lindo, 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 lindo. Só pra direita, coração pra todo mundo lá, coração, 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 coração. E aí, eu usando o Google Tradutor pra conversar no espanhol e no inglês e tal. E aí eu só conversei com algumas pessoas. E aí depois eu fui para mais 2 países. Uhum. Só conversei, achei alguns brasileiros, conversei um pouco, mas não rolou nada. Aí meu amigão, falou assim, você tem uma missão. Cada país que você for, você vai ficar com alguém. Falei, aonde? Não vou ficar com ninguém, não. Aí ele falou, vai sim. Eu falei, eu não vou. Aí quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele perguntou, e aí, ficou com quantos? Eu falei, com ninguém. Conversou? Conversei. Por que não saiu? Eu falei, não é a minha proposta. E aí, quando eu cheguei no Brasil, nossa. Foi meio que uma curiosidade, tipo assim, nossa, eu entrei pro paraíso, agora eu vou só rever de novo o que tem aqui no Brasil. Tipo, porque a comparação a diferença é muito grande, né? A diferença é muito grande. Pelo menos pra mim, pro meu gosto, sim, foi. Sim, eu imagino. Mas, e aí eu fiquei numa conexão de quase 5 horas em Guarulhos. Uhum. E aí eu falei, vou entrar aqui. Uhum. E aí eu vi como é diferente. Muito o padrão diferente, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá na hora de desinstalar. Só que aí dessa, eu conversei com uma pessoa, que foi o Fernando, né? Sim. E aí eu falei assim, eu tô embarcando aqui, tô voltando, tô chegando já em Brasília. Beijo, tchau. E eu achei que eu nunca mais ia falar com ele. Isso eu falo pra ele hoje. E aí a gente continua conversando e já vai pra 3 meses. E você vê, vocês falam todos os dias, né, Todos amiga? os dias. E ele parece estar muito mais próximo do que a gente que mora aqui comigo. Sim, isso que eu acho legal. E eu nunca aconteceu isso. Uhum. Tem essas histórias escrotas, sim, né? Tem a história do cadeirante. Uhum. Tem um cara que eu chamei pra tomar um chopp com 5 minutos de conversa. Mas essa a gente se fala até hoje. Posso dizer que foi a melhor experiência. Mas teve uma experiência boa, né? Assim, eu digo isso assim só para as pessoas também que nos ouvem entender que tem de tudo. Tem. Né? A gente pode ter as experiências ruins, como pode ter também as experiências boas. E realmente o Tinder te trouxe uma amizade, uma pessoa que você gosta muito. E ele gosta muito de você. Sim. E é uma coisa que você vai guardar pro resto da vida. E você conheceu como? No Tinder, depois de uma... sei lá, de um paraíso que foi estar fora do Brasil e experimentar o Tinder fora do Brasil. Porque eu já ouvi isso de algumas pessoas e realmente é muito diferente. Pode ser que você não encontre ninguém especial, mas a visão, né, o visual ali, ele te atrai, né? Sim, fora o cheiro do Brasil. não, mas... Nossa, teve uma festinha lá em Amsterdã, o povo dançando. Pelo amor de Deus, gente do céu. Mas assim, dá pra você entender que realmente tem muita gente bonita fora e que é engraçado isso, né? Porque eu lembro que na época que eu instalei o Tinder, em 2012, 2013,
tinha muita gente interessante. E eu conheci muita gente interessante. Então, assim, eu guardo muitas boas recordações do Tinder. Eu tive experiências legais, me relacionei com alguns. Enfim, teve gente que eu fiquei 5 meses, teve gente que eu fiquei 2 meses. Eu vou dizer que eu não considero um namoro, porque realmente não foi um namoro, mas foi um relacionamento mais longo, que foi muito bacana, e que eu conheci no Tinder. E, por exemplo, teve 2 pessoas especificamente que eu conheci, e que a gente ficou por um tempo maior, e eu continuei amiga dessas pessoas, assim, sou até hoje. E eles são profissionais da minha área e próximo à minha área, e a gente faz indicação de pacientes. Então isso é muito legal. Não assim. Pode acontecer de tudo ali, né? Sim, sim. Eu escutava alguém falando assim, nossa, fulana casou com a pessoa que conheceu no aplicativo e tal. Eu falei, por que não pode acontecer comigo? Claro, lógico. Por que não? Porque eu não sou de sair. Eu falo, gente, não posso perder minha fé. Eu falo assim, hoje eu namoro uma pessoa que eu já conhecia há um tempo, que temos amigos em comum e tal, mas eu fico pensando assim, hoje, se eu não namorasse, se eu não tivesse um relacionamento, eu não sei se especificamente eu entraria no Tinder, porque eu acho que mudou realmente muito. Eu acho que ele era melhor selecionado antes. Mas com certeza eu iria para o mundo virtual de novo. Porque como eu sempre tive coisas legais, assim, histórias bacanas desse mundo virtual, de bate-papo, sala de bate-papo, Mirk, CQ, enfim, várias coisas assim que a minha trouxeram. Prima casou, você tá falando de CQ, Mirk, ela casou. Eu lembro de você me contar. Então eu tenho coisas próximas a mim nesse sentido. Ou seja, você sabe que tem, né? Sim, tem. Eu ainda tenho fé que eu ainda vou provar por A mais B pro G que é possível. Sim, mas eu acho que sim. Tem muitas histórias legais. Eu tenho pessoas próximas também que eu conheço que têm relacionamentos muito legais, assim, que foram do Tinder, que estão até hoje, ou que conheceram pessoas muito legais também. E eu acho que é muito isso. É uma mistura. E é isso. É um jogo aí de sorte e azar, né? Não dá que pra nem quando saber. você sai. Sim, pra mim é a mesma coisa. Por isso que eu falo que eu não comparo ao açougue, porque várias vezes eu já fui pra rua, fui pros meus pagodes da vida, samba da vida, e achei pessoas muito legais e achei pessoas muito estúpidas e não quis, entendeu? Então é meio que essa mistura aí. É um jogo de sorte e azar. Você vai ter ou não e tá tudo bem, pelo menos. Mas da última vez que eu saí, que eu fui no samba, eu fui com minhas amigas. E aí tinha gente feia e muito homossexual. Então, pelo menos no Tinder, ali, são os héteros, né? Então, já tem um processo. Eu faço essa opção. Claro. Mas eu ia falar que, bom, se aqui fosse um Tinder, comparando com o lugar que eu fui, eu falei assim, não ia passar ninguém. Tinha um menino lá com um dente de ouro. Falei, meu Deus do céu. Sai fora. Dente de ouro. Eu nunca vi no Tinder, não. Nunca vi. Não, dente. Sacanagem. Eu sei que tem de tudo, amiga. Eu acho que pra mim, pelo menos, sempre foi uma experiência legal, assim, né? E eu super dou essa dica, assim, para as minhas pacientes solteiras, para as minhas amigas. Tenta, faz uma experiência, né? Ainda mais porque não é pago, né? Tipo, igual você falou do par perfeito. Não pague. Não pague. Então, assim, você tem tanta opção de aplicativos gratuitos, vá atrás, então. Né? E às vezes é justamente uma pessoa que não sai muito, que fica mais em casa. Por que não tentar? Né? Eu acho que vale a pena sim. Uma vez eu conversei com uma pessoa uma vez, que a gente conversava e nada de marcar pra sair. De se conhecer, não tem curiosidade. Eu falei, eu não vou tomar iniciativa, então assim vai ficar. Então, depende. E da mesma forma que eu, em alguns minutos, chamei um cara pra tomar um chopp. Então, não tem muito certo e errado. Eu também acho que toda vez que eu instalo, eu falo, deixa eu ver o que eu tô atraindo nesse momento. Porque eu percebo assim, que eu vou
tô mudando o meu padrão de homem, de relacionamento, do que eu quero. Você vem me acompanhando, Sim. né? E eu falo, não, deixa eu ver o que tá sintonizando comigo. Que tipo de relacionamento, que tipo de cara aparece. Então, e aí eu percebo que vai mudando. Eu faço esse teste também, né? Mas eu acho que é muito de fase, ainda mais igual você que entrou e saiu várias vezes, assim. Muitas. Então vai muito de fase mesmo. Você vê que você falou no começo que você entrou uma vez e ficou 10 minutos. Foi. Tem vezes que eu fiquei e não durou 24 horas. Eu falo, gente, esse lugar então, não é é muito pra isso. E mim. às vezes acontece isso. Você vê agora que a gente fez a experiência, porque tinha muito tempo que eu não olhava o Tinder. E tipo, a gente passou ali, sei lá, 8, 10 homens e foi tudo muito estranho, muito esquisito. Então, assim, tem dia que você já vai achar só gente interessante e aí você super se empolga. Quando você vê, você ficou ali um tempão. Sim. Ou já achou alguém que é interessante e já desinstala. Porque tem muito isso também. Eu já percebi muito das pessoas próximas a mim que tem o Tinder de fazer isso. Às vezes a conversa já ficou muito boa com uma pessoa só, a pessoa desinstala o Tinder como se tivesse achado o amor da vida. Entendeu? E eu falo, não se fecha assim. Conheça as pessoas, sabe? Tenha essa experiência de conversar com 3, 4, 5 pessoas. Não converse só com uma, Sim. né? E aí você seleciona, né? Não que na balada você vai ficar conversando ali com 5 de uma vez. Não dá, né? Não dá. Mas às vezes você vai ali no cantinho e tá dançando com um cara, às vezes perto do banheiro tem um outro te chamega, sabe? Tipo, você vai ali, ó, você tá conversando, você tá ouvindo, né, averiguando o que é o bom e o que não é pra você, e de repente você faça a sua escolha. É, porque na balada eu sou uma topeira. Eu não reparo nas coisas que acontecem perto de mim. Você sempre falou isso, né? Sempre. Você não enxerga assim. E assim, os homens não chegam em mim. Aí já dá outro podcast. Sim. Não chega. Eu falo, Depois gente, falaremos e é porque eu sobre tenho isso. cabelo, vocês não estão me vendo, mas assim, eu tenho cabelo curto. E aí, uma vez eu saí com uma amiga minha com cabelão enorme. Um monte de homem tirou ela pra dançar e eu me esfregava nela. Eu falava, Vanessa, passa seu mel aqui e tal. Aí eu falei, gente, será que homem gosta de cabelo ou gosta de mulher? Né? E aí a pessoa falou assim, que você não tá aberta e tal. Eu falei, não, tô olhando, tô sorrindo, me divirto. Mas, na verdade, quando eu saio, é pra dançar. Sim. Se rolar alguma coisa, é consequência da consequência. Sim, sim. Então, eu já tenho essa dificuldade na noite. Eles já acham que eu sou sapatão por causa do meu cabelo. Enfim, é outro assunto. Outro assunto. Tem preconceito, tem a questão do cabelo, tem um monte de coisa. Não, tem muita coisa. A gente ainda tem assunto aqui pro ano inteiro de 2019. Tem. Acho que a gente pode, né, amiga, encerrar por aqui. Deu pra gente falar muita coisa do Tinder, contar muita história. Deu muita risada, o povo vai ter que ter paciência. Pena que eles não viram, né? Nessas horas eu falo assim, podia ser filmado. Nessa hora dá vontade de ver mesmo, né? Assim, quem quiser fazer a sua seleção e mandar as fotos pra mim, viu? Eu sou muito intuitiva, pode mandar. Manda mesmo. Porque eu falo, Nini, esse aqui. Não, esse não. Nini, nossa, eu faço isso até hoje, né? Com você, faço isso com as minhas pacientes, com a amiga minha. Paciente pede isso pra você? Muito, muito. Eu tenho 2 aqui que são super do Tinder, assim, e ela sempre fala, não, por favor, me dá uma dica aí, o que você acha? Mas mais pela minha intuição mesmo, assim, claro, tem dia que às vezes eu não tô com essa intuição tão aflorada e não dá certo, mas muitas pedem por isso, assim, por uma questão intuitiva, né? Mas não chova esse meio de foto de gente feia, não. Não, mas vamos encerrar mesmo. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Aliás, a madrugada toda, né, amiga? A gente tá gravando hoje de madrugada mesmo. Já são 00:05. Você acredita? Então, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Se vocês, né, quem estiver nos ouvindo aí, tiver alguma história engraçada pra contar, algum causo, né? Enfim, seja o que for. Alguma experiência interessante. Ou se você também já se relacionou... Ou se você usou outro aplicativo, né? Pode contar de outro aplicativo também, que seja interessante. Às vezes a gente tá só no Tinder aqui e tem outros que são super interessantes também. Pelo menos para dar dica para quem tá nos ouvindo e pra Cibele.
Ai, meu Deus. Eu espero não precisar usar o aplicativo. Mas eu acho que ia ser uma boa, assim. Se alguém tiver também alguma história do tipo, casou com alguém que conheceu no Tinder, tá namorando alguém do Tinder, eu acho que pode ser bem interessante, assim. Aí manda um e-mail pra gente, papodasduas@gmail.com, que a gente vai ficar aguardando todas essas histórias pra gente fazer um outro podcast só pra contar isso. Isso. A gente pode até instalar outros, Sim, né? sim. E ver... Pelo menos falar sobre, Sim. né? E ver como que funciona. Eu acho que vai ser uma boa. E é isso, gente. A gente fica por aqui e até segunda-feira. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Caramba, amiga, conversamos hoje, hein? Acho que foi o episódio mais longo. Não, mas teve a minha pausa. Ah, teve algumas coisas, né? Teve. Mas na hora de editar ainda provavelmente vai ser o maior. Mas foi bom, nossa, eu dei risada demais, a gente riu muito. Caraca, mano. Sabe o que nós não falamos? Do cadeirante, não, né? mas sabe o que nós não falamos? A gente não falou do cara com o nome Arroto. Como é que alguém põe o nome Arroto? Não sei. Você esqueceu de pôr, o cara é bonitinho, não é? Não, Ah, não, é feio. É o feio. Com um óculos, além de espelhado, ele tem tá duas... boiando por cima. Tem duas lentes. Ai, meu Deus. Tem uma pra cima e uma pra baixo. Ai, para! Que é isso? O vídeo lá da escola. Ai, Jesus, mas foi isso. Nossa, foi engraçado demais.